galera, beleza? Meu nome é Igor e eu gostaria de compartilhar uma informação aqui com vocês. Lembra do Vale Tudo? Lá dos anos 90? Então, depois de uns anos eles viraram UFC. Eles cresceram tanto, que alguns dias atrás eles assinaram um acordo de televisão de 6 bilhões de reais por ano. Exatamente isso aí. 6 bi. B de bola. B de bravo. 6 bilhões de reais por ano. Eu não posso afirmar por que eles cresceram tanto, mas eu posso suspeitar. E eu suspeito que eles chegaram a esse nível porque todas as rivalidades, toda a competitividade fica somente dentro do octógono. Do octógono para fora, absolutamente todos trabalham em uma e somente uma direção: melhorar cada vez mais o produto do UFC, para que os clientes ao redor do mundo, os fãs, comprem cada vez mais e usufruam da experiência e do entretenimento. Dito isto, eu gostaria de compartilhar com vocês uma conversa bem interessante que eu tive com Bruno Schatek, um advogado, empresário e consultor desportivo, com atuação em vários clubes do Brasil. E nós falamos exatamente sobre isso. Sobre o futebol brasileiro como um produto para clientes ou um jogo para torcedores. Então acompanhem, sejam bem-vindos, confiram, curtam e aproveitem. Com vocês, Bruno Schatek. Um abraço a todos. Beleza? Bom dia, Bruno. Bom dia, meu caro. Tudo Bom bem? dia, cara. Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade de conversar contigo. Te conheci no LinkedIn e, né, teu background, tua experiência. E, bom, vamos debater. Gostaria de ouvir tua opinião. Acho, né, importante esse tipo de coisa no nosso país. A gente fazer o que aquela brainstorm, ouvir ideias. E acho que é dessa forma que a gente melhora, que a gente cresce, que a gente aprende, né? Então, assim, todo mundo tem a sua opinião, mas acho que ninguém é dono da verdade. O professor Rui Garcia, lá em Portugal, já dizia: existem três fontes de verdade: ciência, filosofia e religião. Então, assim, filosofia, a gente vai nessa direção, então, para poder ouvir reflexões de diferentes pessoas, enfim. Por gentileza, cara, se você puder, só durante assim, 1, 2 minutos, apresentar a- o seu histórico, enfim, um pouco de você, né? Como é que você veio parar aqui? Porque hoje você é um cara que atua, entre outras coisas, também no ambiente futebolístico, enfim, um pouquinho, por gentileza. Claro, claro. Bom, em primeiro lugar aí, prazerzão estar aqui com você, né? Eu costumo brincar aqui nesse ecossistema do futebol. A gente já tem muitas pessoas consolidadas, mas eu vejo tantas outras pessoas construindo aí seu caminho, né? E eu particularmente, lá como advogado que sou, como quem começou lá atrás, a gente a gente sempre vai ficar muito mais vinculado às primeiras oportunidades que a gente teve, às pessoas que abriram as portas para a gente no início da jornada, do que as que abriram no meio para o fim, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Acho que também esse lado que a gente vem propondo aí da reflexão da indústria ainda está muito no topo, e talvez aonde você tem um diferencial que é muito legal, você está tratando essas mudanças do futebol na base da pirâmide. Então eu tenho curtido muito isso, sabe? E você me fez refletir o quantas vezes a gente está afastado daquele profissional de scout, daquele profissional, daquele auxiliar técnico, né? Ou de um preparador físico. Então acho que o seu trabalho tem muito a agregar nesse sentido. Eu já, por outro lado, estou na outra ponta aí da indústria. É, assim, eu basicamente sou carioca, tijucano, como eu sempre tenho muito carinho aí de falar. Hoje em dia não dá para esconder isso, né? Flamenguista, frequentador de Maracanã, sempre fui a pé e tudo mais.
Mas essa paixão pelo esporte, ela perdurou aí por mais do que um tempo razoável. Fiz a faculdade de Direito, me especializei também em contabilidade, porque sempre trabalhei com restauração de dívida, muito ligado ali a recuperações judiciais, falências, agronegócio. E aí, depois de 10 anos aqui em São Paulo, cheguei num período da minha vida que o escritório estava mais estabilizado, depois de passar por algumas bancas, tenho há 7 anos o meu, que as coisas estavam melhores, a família estava redondinha ali, tenho minhas filhas, minhas pequenas. E aí, numa viagem que eu fiz para Londres, quando eu vi, eu estava em 9 jogos ali, vendo Queen's Park Rangers e Millwall ali pela Série B no Boxing Day. Eu falei, cara, foda-se, eu quero estudar mais sobre isso, eu quero trabalhar mais isso. E aí, como bom paulista que agora sou, comecei a fazer do esporte esse hobby mais profissional. E aí, junto com um dos meus clientes, né, que é a Empíricos e o Market Makers, que é um canal de finanças, né, para o público final, né, para a pessoa física, que eles entrevistam os maiores gestores de mercado financeiro, a gente abre aí esse spin-off do canal, que é o Sports Market Makers, né? Então, hoje a gente está dentro do canal, a gente é um filhotinho, né? Mas sempre trazendo aí esses grandes players da indústria. E, obviamente, que junto com a nossa parceira ali, que é a Outfield, a gente também acabou se debruçando muito no próprio relatório Convocados, no primeiro ano, que é esse trabalho que eles fazem junto com o Grafietti, que é analisar as finanças de todos os times. E esse ano, eu, como sou muito impaciente, eu sou hiperativo mesmo, diagnosticado, então eu acabei analisando na unha ali cada time e fui tirando minhas próprias conclusões e foi meu primeiro, quer dizer, foi meu segundo MBA, que é você se debruçar nas finanças dos clubes, né? É, eu acho que até como a gente conversou aqui nos bastidores, né? Talvez esse seja um primeiro bate-papo muito diferente que a gente vai ter dos outros que eu acompanhei no seu canal, né? Porque o que eu tenho percebido muito é a importância do profissional do futebol ter um pouco de ciência do que está acontecendo no macro, né? Então, óbvio que você pode ter um board numa SAF com, pô, os melhores gestores, você pode contratar as melhores pessoas, mas se seu cara do scout traz um jogador errado, você talvez não tenha um resultado esportivo, ele está atrelado à imagem do clube como um geral. Por outro lado, se você está no scout, você precisa estar confiante que os diretores e dirigentes do seu clube, da sua associação, da sua SAF, estão trabalhando no melhor potencial que eles podem atingir. Então, dentro do futebol, nas finanças a gente separa a receita recorrente de não recorrente. Mas dentro da gestão do futebol, a gestão administrativa e a esportiva, elas caminham juntas também, né? Sim, Então, talvez eu acho que seja um pouco isso que eu posso agregar sim, aqui no nosso bate-papo. sim, sim. Obrigado pelas palavras. É perfeito. Até você citou a Inglaterra, né? É, eu gosto de analisar Inglaterra e aqui nos Estados Unidos a NFL, porque são dois casos de muito sucesso. Então acho que assim não é demérito, né? Você olhar para um caso de sucesso e tentar aprender alguma coisa. Então, por exemplo, a NFL é a maior liga do planeta, né? E a segunda maior, se eu não me engano, é a NBA. Enfim, a Premier League é a quarta, né? Que é a maior do futebol, mas no geral é a quarta. Então, assim, são casos que eu acho que seria interessante para o brasileiro, principalmente quem está ali no comando agora da tão nova SAF, né? Observar, porque, por exemplo, a Premier League, eles têm um conceito que eu acho bastante interessante. Eles não observam o torcedor, né? No Brasil, por muitos anos, você tinha um produto chamado futebol e ele era oferecido para o torcedor. O que a Premier League faz? Eles têm um produto chamado futebol, que através dele você tem entretenimento, e esse entretenimento ele é oferecido para clientes. Então eles não veem o torcedor, eles veem você como um cliente. E você quer comprar aquela experiência. Porque você ir a um jogo de Premier League, para quem já foi, né? É uma experiência, entendeu? Não é simplesmente você assistir um jogo de futebol. É um estádio bonito, você normalmente vai de trem, enfim.
você recebe uns panfletos da equipe, ali tem patrocínio ali atrás, então isso não tem custo nenhum para o clube. Quer dizer, é uma experiência você ter uma Premier League, você poder assistir uma partida de Premier League, é uma experiência. E o que eu fico às vezes me questionando é o que será que está vindo aqui no Brasil em termos de SAF? Será que estão decididos a só mudar o nome, agora é SAF? Ou será que estão realmente interessados em não promover, não oferecer futebol para torcedor, oferecer um entretenimento, uma experiência para clientes? Então, quem sabe, né, o futebol brasileiro com toda a sua capacidade de produção de matéria-prima, quem sabe a gente consiga melhorar um pouco. Eu queria saber de você, que você está nessa área mais ali na gestão, com a sua experiência, seja advogando, seja consultoria, o que você tem visto nos últimos, vamos arredondar, 5 anos para cá, em termos de SAF, para quem vai assistir, né, esse bate-papo? Essas SAFs é só nome, é só para mudar CPF por CNPJ, é só para mudar coisas assim, ou você percebe uma mentalidade diferente vindo? Perfeito. Bom, como bom pai que sou, né, de duas pequenininhas, eu vou fazer uma analogia aqui, não me entenda mal, mas acho que a sua reflexão ela é uma sopa de letrinhas, tá? Então eu vou tentar separar aqui algumas coisas e trazer aqui uma contra-reflexão para ver se a gente chega no mesmo lugar. Primeiro que assim, eu até vou deixar para você depois, se você quiser deixar aqui no link, o meu trabalho que eu fiz junto com os meus colegas de grupo de entrega do MBA. Tá? Que basicamente eu não gosto de tratar a Premier League como um case a ser seguido. O que que basicamente a gente fez? A gente se inspira num documentário do Michael Moore, que em inglês eu não sei o nome em português, que se chama Where to Invade Next. Basicamente, o Michael Moore, que ele foi muito famoso por fazer o Tiros em Columbine, que é um documentário sobre armamento nas escolas, depois sobre o Fahrenheit 11 de setembro, enfim, um cara muito sério. Ele basicamente sai com uma bandeirinha e em cada país da Europa ele importa um conceito para trazer para os Estados Unidos melhorar. Então a gente faz desse trabalho uma análise das quatro principais ligas da Europa e o que que a gente pode tratar como aspectos positivos e negativos de cada país. Então, primeiro lugar, benchmark, né? Onde hoje nós estamos? Hoje, o futebol brasileiro, por mais que a gente possa se inspirar nas duas grandes ligas que são Premier League e La Liga, hoje a gente está ali, é, no mesmo patamar da Ligue 1, né? Que é a liga francesa, que está numa crise muito grande, e também estamos ali não tão longe da Itália, tá? Então, se você for pegar aí as grandes referências, ora nos comparam com a Itália, ora nos comparam com a Ligue 1, tá? Então, eu acho sim que o case da Premier League ele é muito bom, principalmente pela questão da construção de modelo de liga. Então, isso significa que os clubes eles têm ali a liga como elemento forte balizador do produto futebol, e aí eu concordo super com você, o entretenimento é espetacular. Você tem também não só a própria liga, né, mas também a questão pura e simplesmente, né, da PGMOL, que é uma empresa que é responsável pelo comitê de arbitragem, então ela tem um posicionamento institucional que é muito mais imparcial, tem muito mais regras, é muito mais cobrado até, né, pelos stakeholders, né, pelos interessados, e também você tem a questão do fair play financeiro, que na verdade esse nome ele já é equivocado na sua própria essência, né? Não é um fair play, na verdade é uma sustentabilidade, porque ele não visa equilibrar o grau de competição, na verdade ele visa equilibrar o grau de endividamento e desproporcionalidade de injeção de capital externo. Então, isso significa que, se eu fosse olhar para a Premier League, hoje o Brasil, a gente tem duas ligas que se chamam Libra e LFU, e você tem um novo conceito que se chama League Under Leagues, ou seja, uma liga abaixo das duas ligas. Então, eu sei que, pela negociação dos direitos de televisão, que hoje vão até 2029, você teve essa segregação dessas duas ligas, cada uma negociando com parceiros diferentes, mas para esse ciclo que se inicia agora, seria muito importante
que essas ligas se preocupassem em literalmente fazer uma joint venture, né? Trazer uma, vamos chamar de liga filhote, né? De um filho ali da união das duas, para tratar um pouco da competição. Então, ali a gente pode tratar, e embrionariamente falando, a gente não vai chegar no fair play de cara, a gente não vai chegar no trem, no estádio, nos gramados perfeitos, mas você pode começar a falar sobre calendário, você pode começar a falar sobre arbitragem, você pode começar a falar sobre gramado, padronização, situação de você dentro de um jogo entre, exemplo, não me entenda mal, entre Sport e Juventude, Flamengo e Corinthians, você tem o mesmo posicionamento das placas publicitárias, e são coisas que dentro de uma curva de aprendizado e a médio e longo prazo, isso acaba gerando uma padronização positiva. Então, a Premier League, que a gente tem como case, né, que a gente mira como cenário, ela faz a sua revolução ali nos vídeos de 1990. Então, ali em 91, 92, 92, 93, que ela vai começar, e você começa a ter a Premier League que hoje tem até inclusive padronização de entrevistas, posicionamento dos atletas, qual que é a emissora que tem ali a preferência ou não para falar com os atletas. Isso é em 2025, né? Então, olha a curva de aprendizado e o quanto a gente está longe. No segundo setor, você tem a questão da própria sustentabilidade. Hoje, os clubes no Brasil, na verdade, assim, há 20 anos os clubes do Brasil eles sofrem com um problema de endividamento que foi muito catapultado a partir de 2015, com o aumento das receitas no futebol, né? Então, com o aumento não só das linhas de patrocínio, de exploração de programas de sócio-torcedor, venda em estádio, publicidade, né? As próprias transações internacionais dos atletas que acabaram inflando os caixas dos clubes, você teve um aumento da receita, mas também teve um aumento exponencial da dívida, né? E o que que a gente tem hoje, em 2025? Uma taxa Selic é 15%, que é o grande balizador dos juros no país. Então, hoje o agronegócio passa por um problema, o futebol passa por um problema, o varejo passa por um problema, o mercado imobiliário está começando a enfrentar o seu problema, porque hoje quem não tem dinheiro não consegue fazer nada sem que esse custo de dinheiro fique muito caro. Então, para a gente ter uma noção, só o Corinthians, ano passado, pagou 360 milhões de reais em juros. Então, hoje, aquele problema crônico do Brasil, que sempre foi o endividamento, na realidade, se tornou um endividamento de curto prazo. E aí, quando a gente fala em endividamento de curto prazo, é o que a gente tem por um período de 12 meses a pagar. E isso está literalmente dizimando o fluxo de caixa dos clubes. E no momento em que você já tinha uma Selic sendo avançada, aí na virada do ano ela já estava em 12,5, 12,25. Os clubes eles fazem a janela que fizeram em janeiro, completamente com os valores das operações já lastreados em euros. Você teve o Santos pagando 4 milhões e meio de euros no Tassiano, o Internacional ano passado se endividando até os talos e esse ano também fazendo determinadas contratações. O próprio Fluminense, que acabou tendo uma sorte aí por conta do Mundial, né? Mas foi um clube que apertou um pouco o pé no acelerador. Então, você tem o Corinthians assumindo lá com o Memphis e tudo mais. Então, você tem um problema crônico de endividamento. Que nesse contexto que você fala de fair play, que hoje precisa ser regulamentado, dentro da CBF, que hoje é quem faz o campeonato, esses clubes eles precisam sair daquele caminho natural, que é ir lá na CNRD, que é ir na própria comissão da FIFA de inadimplência, de transfer ban, e você precisa ter um programa com situações mais claras e imediatas para perda de pontos, para proibição imediata de poder de contratação de jogadores, e não que esses casos fiquem se arrastando por um longo prazo. Porque isso, veja, olha como a gente está falando de vários setores que dentro daquilo que a gente almeja para o produto Campeonato Brasileiro, esses valores acabem se perdendo. E por fim, que é um pouco trazer a experiência do futebol alemão, eu sou muito crítico a essa falta de preocupação do torcedor. Então, eu acho que um dos grandes bônus de você fazer as coisas atrasadas é você aprender com o erro dos outros. Hum. Então, hoje, a Premier League ela é muito criticada por distanciar o torcedor acessível dos estádios.
esse problema ele já acontece com a elitização dos estádios brasileiros, né, do conceito que a gente chama de arena. E Sim. por mais que eu seja um amante das finanças, cara, eu sou um cara que fui bolsista a minha vida toda, que fazia minha conta para ir no Maracanã. E hoje, quando eu chego no Maracanã e vejo todo mundo de lanterninha, eu pergunto, cara, cadê a raça? Cadê a favela aqui dentro? Cadê isso pulsando? Então, hoje, se você pegar, por exemplo, o próprio conceito da Bundesliga, dos clubes não poderem ser controlados, na sua maioria, com quatro exceções que você tem, que é Leipzig, Wolfsburg, Bayer Leverkusen, e talvez aqui o quarto me fugiu, mas são clubes que são. Ah, o Hoffenheim, que fugiram à regra dos 50 mais um. O futebol lá é tratado como patrimônio cultural, e eu acho que isso deveria ser muito considerado aqui para o nosso ambiente de quem vai estruturar uma liga tanto tempo depois. Então, por exemplo, o Fortuna Düsseldorf, ele subsidiou nos últimos 3 anos, de 3 a 5 jogos gratuitos para sua torcida. E o retorno foi dado por meio de estratégias de patrocinadores que subsidiaram isso. Então, o patrocinador teve uma campanha de ativação muito positiva para sua imagem e o torcedor não foi afetado. Então, assim, só para cuspir muita coisa aqui, mas Sim, só sim. para te dizer assim, puta, cara, se tem uma coisa que eu não admiro na Premier League, é o tratamento com o torcedor. Eu acho que dá para ter entretenimento, mas com a valorização de quem de fato constrói aquilo, porque o torcedor é o torcedor que compra lá a camisa, às vezes sem ter dinheiro parcelado, que vai ali no estádio, pagando ali, puta, se ele for a todos os jogos do time, dá mais do que um salário mínimo, né? Então, enfim, são reflexões que para mim são essenciais, né? E por fim, só para também não deixar aí essa ponta solta, quando você me pergunta das SAFs e tudo mais, cara, eu como advogado sempre costumo ter a mesma resposta, né? SAF não é solução, SAF é um regime societário. Então você imagina que, é, perdão, você imagina que dentro de uma do futebol brasileiro, você consegue ter uma associação como o Flamengo, uma associação como o Palmeiras, que hoje, para mim, é o que tem o melhor equilíbrio entre gestão esportiva e gestão administrativa e financeira, e ao mesmo tempo você consegue ter o Corinthians, são duas associações. E Sim. você consegue ter SAFs como a do Bahia, por exemplo, como a própria SAF, é, sim, é muito perigoso deixar isso aí no longo prazo, né? Mas as próprias SAFs de Atlético Paranaense, de Fortaleza, que são dois clubes que esse ano não foram tão bem nas finanças, mas que são SAF sérios. E você consegue ter o Botafogo, você teve a 777. Então, assim, veja, SAF não é a solução mágica, né? SAF é só um regime societário. E o que vai fazer a diferença é a forma com que, dentro de um modelo ou de outro, as coisas são geridas, né? Sim, sim. Entendi. Obrigado, cara. Obrigado, bem esclarecedor. É, levantou bastante o nível da conversa, exatamente perfeito. Eu fico, claro, a Premier League a gente sempre cita porque é a primeira liga futebolística, né, falando. E a Inglaterra é interessante, cara, porque a Inglaterra cabem dentro do Brasil aproximadamente 60 Inglaterras. E, se eu não me engano, a população nossa é 4 vezes ou algo próximo a essa da Inglaterra, né? Então, assim, e você vê as quatro principais ligas dele, ou as divisões, primeira, segunda, terceira, quarta divisão, e você vê a nossa, e você vê o quanto a gente precisa melhorar. Se você for observar o nosso potencial, né, como se fosse um tigre sendo alimentado com ração de gato, então eu enxergaria dessa forma, se eu pudesse exemplificar num desenho, o potencial do Brasil é um tigre, mas ele é alimentado com ração de gato, ou seja, ele poderia ser feito muita coisa, se você só comparar os números. O tamanho do Brasil com o tamanho da Inglaterra, 60 vezes. A população do Brasil é quase o quádruplo da população da Inglaterra. E a gente tem uma primeira divisão ok, uma segunda divisão que está melhorando, enfim. E na terceira e quarta divisão,
muita coisa, muito leite de pedra, o pessoal tentando, entendeu? Sobreviver ali. E, enfim, outro ponto que eu acho interessante, que eu gostaria de ouvir sua opinião, por exemplo, eu procurei, cara, a NFL, que é a maior liga do planeta, né? No Brasil, eu acho que é quase, não vou dizer quase impossível, mas normalmente você vê os clubes no Brasil dependendo muito de negociar atleta jovem. 18 anos, 17 anos, enfim, produzir para vender para poder respirar um pouco, né? Negociar o jovem talento, alguns saem, tu nem nunca ouviu falar. Um clube grande no Brasil, às vezes, tem um menino com 17, 18 anos, ele nem pisou ele nem trocou o colete do profissional, ele nem jogou no profissional, ele já sai por 5, por 10, por 20 milhões, seja lá o que for. Então, assim, parece que tem que ser assim, senão não respira, senão não consegue aliviar a finança. E a NFL, se você for procurar, eu fui procurar, você não tem sub-15 do Giants, New York Giants. Você não tem o sub-14 da NBA, do Chicago Bulls. Você não tem. Você não tem esse tipo de situação e, no entanto, olha o tamanho da liga. Olha o quanto eles conseguem produzir do potencial que eles têm e eles não precisam, eles não dependem de pegar um garoto de 14, 15 anos para torcer para ele fazer 17 e pum, sai por 10 milhões para eu respirar, sai por 20 para eu poder pagar as contas no final do ano. Então, assim, eu queria saber a sua opinião, porque eu acho que é interessante. A NFL é o que é, e eles nem sequer, os clubes da NFL nem sequer têm essa categoria de base, igual a gente tem no Brasil, Campeonato Brasileiro Sub-20, Brasileiro Sub-17, Campeonato Carioca Sub-15. Eles não têm isso e olha o que eles produzem. Qual é a tua reflexão sobre isso, cara? Legal. Bom, eu acho que eu consigo responder. O início da minha resposta consegue traçar um pouco das duas perguntas que você fez e depois a gente pode dissociar aí. Mas, em primeiro lugar, é, o Mauro César, que é um cara assim, cara, ele é a minha maior inspiração como pessoa. Eu acho que é um. As pessoas podem gostar ou não, mas é um jornalista de mão cheia, assim, é um cara que eu cresci ouvindo lá, voltando da barca lá de Niterói para Tijuca e hoje eu fico muito feliz, assim, de poder inclusive colaborar profissionalmente com ele, mas ele tem uma frase que é muito legal, que ele fala que o futebol reflete a sociedade, né? Então, assim, Igor, a gente, sim, a gente exporta jogadores jovens, né? Mas, putz, a gente também exporta commodity, né? A gente exporta soja e a gente importa tecnologia. Então, a nossa balança comercial, ela já tem aí entre aspas, um descasamento que ele é muito natural e que dentro de um contexto, o nosso mercado, ele acaba sendo esse para o futebol, para o agronegócio, para a indústria química, para a indústria de tecnologia, para o varejo. Então, eu acho que a gente pode sim traçar quais são os porquês, mas a gente não pode se descolar. A gente não, o futebol brasileiro ele é de 3 a 4 vezes menor do que o futebol inglês em população, em estrutura, mas ele também é, a nossa economia é de 3 a 4 vezes menor do que o valor agregado da economia britânica. Então, isso é importante a gente entender porque uma coisa está sim vinculada à outra, né? Falando um pouco sobre os nossos jovens, ah, putz, cara, eu não quero nem ir muito longe para filosofar aqui como que a gente vira a NFL. A NFL, ela é a Premier League, ela é a liga fim, né? Ela, mal comparando, é o Real Madrid dos Galácticos, né? Então a gente não consegue, eu acho que esse não tem que ser a nossa comparação. Qual que é o início disso? O início disso é já que eu estou exportando esses meninos, por que que o Flamengo está vendendo um menino por um lateral direito por é, 30 milhões de euros, como foi o caso do Wesley, e o Luiz Henrique foi vendido pelo Fluminense por acho que 10 ou 12 milhões de euros? Porque o Fluminense precisa mais de dinheiro do que o Flamengo. Então, talvez, eu acho que a primeira reflexão tem que ser, cara, a gente está vendendo mal porque a gente está desorganizado financeiramente. Eu sei que o futebol brasileiro está ruim, que a gente tem os nossos percalços, mas pergunta para qualquer entrevistado seu aqui como que a gente estava 10 anos atrás. O Flamengo tinha lá.
imagem de pessoal com carrinho de obra carregando o jogador lesionado em treino. O Corinthians tinha um carrinho de Gatorade lá. Então, hoje, quando você olha para a estrutura de futebol profissional, se você tinha lá a Cotia, o CT do Caju e a Toca da Raposa, porra, hoje você tem, cara, 10, 15 estruturas de base. Hoje você tem pelo menos 12 times do Brasil investindo mais de 30 milhões por ano em investimento em base, né? Você tem um investimento em CAPEX. Então, assim, eu acho que a gente teve sim uma grande evolução. A gente ainda peca muito no tomador final de decisões. Então, eu acho que hoje os clubes têm seu departamento de scout, hoje a maioria dos treinos são feitos em modalidade de GPS. Se você olhar para a estrutura do futebol brasileiro, hoje você já tem uma Série C totalmente consolidada, com um calendário o ano inteiro. Provavelmente você vai ter daqui a pouco calendário com Série D, abrindo essa modalidade de estrutura atual da Série D para a Série E, né? Série E no Rio, Série E no resto do Brasil, né? Eu sofro esse problema, mas é, só para te mostrar assim, avanços estão sendo feitos. Eu acho que grande problema é que na ponta de cima, esse endividamento crônico, essa vontade de gastar e deixar para a próxima gestão, ou dentro de uma SAF de se endividar a determinado ponto que daqui a pouco a SAF está tão prejudicada quanto a associação estava, são problemas crônicos de um mercado que não é regulado, que não é regulamentado e que gasta compulsivamente mais do que pode. Então, por exemplo, o Flamengo, ele comprou o Samuel Lino por 22 milhões de euros, né, podendo chegar a 25. Cara, automaticamente o Palmeiras vai ter que contratar, e o Palmeiras tem, mas se o Palmeiras contrata, o São Paulo vai ter que contratar, o Corinthians vai ter que contratar, o Atlético Mineiro vai ter que contratar, porque ele quer provar que ele está fora do eixo, né, como eles chamam, e ele precisa competir. O Grêmio, vi que fez uma proposta aí putz, agora foi no Roger Guedes, eu acho que de 15 milhões de euros. Pô, o Grêmio não tem essa capacidade hoje, né? Sem dar um passinho maior que a perna. Aí é time que quer construir estádio. Então, assim, a gente tem todo um problema aqui que é muito importante a gente entender como que esse produto, ao ser pulverizado, ele vai criando inconsistências que a gente leva a nada a lugar nenhum. E aí, Sim, só por fim, falando da NFL, cara, a questão da NFL é só bem circunstancial, né? O mercado de base americano, não só para a NFL, mas para todas as grandes ligas americanas, ele é irrigado por meio das faculdades, né? Do sistema de ligas universitárias. Então, aí também, da mesma maneira que a gente produz meninos aqui que mal estudam, lá os atletas eles já chegam muito mais preparados, né? Então, por exemplo, o sistema da NBA hoje, todo rookie, ele passa por um preparo de media training, educação financeira, é, de programação de posicionamento social, né? Por quê? Porque lá atrás você teve um alto índice de atletas indo à falência porque não sabiam gerenciar seu dinheiro, um alto índice de atletas que não se preparavam para a aposentadoria, problemas de ordem psicológica. Então, só para explicar, esse atleta que lá já é muito melhor preparado, ele já está sofrendo com algumas faltas de sincronias sociais. Aqui, então, aí, cara, é um problema da educação do Brasil como um todo, né? sim, Mas eu ainda vejo que os clubes, né? E aí, por exemplo, destaco o trabalho do Bragantino aqui, do André Rocha, que talvez não, é o presidente que eu mais admiro no Brasil que até hoje conheci, porque o André, a primeira vez que eu sentei com ele, ele me falou, cara, todos os dias eu penso como que a gente vai formar cidadãos aqui e não jogadores. sim, Então, um sub-15 dentro da estrutura do Brasil, cara, é essencial, às vezes, para você formar um menino. Para o menino, às vezes, não sair dali é, um jogador profissional, ou que vá para os outros clubes do MCO na Europa, mas que esse menino saia um analista de scout, que ele faça uma faculdade de educação física, né? Que ele possa trabalhar com uma fisioterapia e não necessariamente que ele acabe perdendo para si próprio, né? Então, enfim, esse
é um pouco do Sim, sim. panorama aqui. Não, tá perfeito, cara. Ótimo, ótimo. Obrigado pelas palavras. O nosso tempo tá acabando. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, cara. Nossa, a gente podia conversar tanta coisa. É bom esse tipo de assunto. É, a primeira vez que eu ouvi lá na Inglaterra, isso na época minha da faculdade, né? Na Inglaterra é manager, né? Clube tal, Uhum. manager. O manager aqui é o head coach. No Brasil ainda é o treinador. Na, acho que não sei se na América do Sul toda, mas eles chamam de diretor técnico, se eu não me engano. Eu queria saber se você já teve alguma experiência e, assim, o que você, assim, rapidamente poderia dizer para quem está aí na jornada, como eu, né, tentando, quem sabe, um dia chegar numa primeira divisão de um campeonato brasileiro como treinador. Acredito que milhares de pessoas hoje que trabalham com futebol têm esse sonho. Nessa circunstância, né, o manager, né? O treinador de futebol, o manager, como eles chamam na Inglaterra. Se você já teve alguma experiência positiva ou negativa em relação a algum tipo profissional nessa função, ou qual é a sua opinião do cara entender gerir futebol, gestão futebolística, gestão de pessoas e gestão financeira, gestão administrativa, que na verdade o manager ele vai englobar isso. Queria saber a sua opinião, se você já teve alguma experiência com algum profissional, positiva ou negativa, enfim. Perfeito. Cara, eu, assim, deixo aqui uma. Se o André é o meu CEO favorito, eu tenho uma grande referência como não só um manager, né, mas como um head do departamento de futebol, que inclusive está aí, né, que é o Rico Moreira, que é o brasileiro que lidera o Orlando City hoje, tá? Ele é um cara super acessível, até, cara, acho que vale a pena você tentar entrar em contato com ele para bater um papo com ele, porque ele é muito mais do futebol, assim, é um amigo pessoal, cara, a gente, puta, resenha muito de jogador, pô, o filho dele é um cracaço de bola, assim, mas é um cara que me mostra o quanto que é importante você estar preparado para o próximo passo. Então, hoje você tem aí três grandes referências, na minha opinião, né? O Edu Gaspar, que está no Nottingham Forest, o Zanota no Dallas, o Rico no Orlando City, e o Escuro no Mônaco, né? Eles têm que ser as referências. Então, assim, da mesma maneira que eu falei aqui do Mauro César, cara, porra, esses quatro caras têm que ser caras que vocês têm que monitorar. O próprio Gabriel Lima, por exemplo, que estava no Cruzeiro, agora está, se eu não me engano, na Libra. Você precisa ter essas referências dentro de uma construção do profissional que se prepara. Então, por exemplo, o meu antigo personal trainer, hoje ele é preparador físico da seleção de natação de Portugal. Mas lá, quando ele era professor do Pinheiros e chegava lá na minha casa às 6 da manhã para me dar aula, esse era o cara que já fazia o curso, que preparava a apresentação, que ia no congresso. Então, no momento que você fizer isso, a indústria, ela hoje está preparada para absorver os bons profissionais. E, cara, eu te falo assim, de cabeça feita. Eu entrei para o futebol aos 34 anos de idade. Hoje eu tenho 36. É, eu entrei, eu já era um menino tarde para entrar no futebol. E de que sentido? Hoje eu não posso abandonar o subsídio da minha família sem fazer a minha advocacia. Mas um menino hoje de 19 anos, para esse menino pela primeira vez em acho que toda a minha existência, eu posso olhar para ele e falar, cara, vai trabalhar no Bragantino, vai estagiar lá, mesmo que o salário não seja bom. Pô, vai lá pro Atlético, vai pro São Paulo. Por quê? Porque você pode se preparar para não só estar aqui nesses grandes centros, mas também para ir para maiores centros. Hoje, se você pegar ali o Jobs 4 Futebol, eu acho. Pô, cara, a quantidade de vagas que você tem ali para, putz, cara, Sunderland, para Ipswich, para Wrexham, para a Federação Feminina, Masculina. Pô, um cara que investe na sua própria carreira, que às vezes consegue juntar um dinheiro ao invés de comprar um carro. Pô, passa um ano em Liverpool, faz lá na Universidade de Liverpool, tem um curso muito bom técnico que se chama Football Industry, sabe? Ou você quer fazer
pô, um curso mais preparado para gestores. Pô, o programa de La Liga é um dos melhores que tem, sabe? E Madrid não é uma cidade cara. Então, Liverpool também não, né? Perto dos centros maiores. Então, assim, pô, o cara que hoje, pela primeira vez em muito tempo, hoje um profissional consegue investir em si, né? E não ficar adstrito ao Brasil. E é um ramo que está em expansão. Então, enfim, acho que esse é o meu grande Não, conselho. te agradeço, cara. Obrigado mesmo. Nossa, passou rápido. Só tenho a te agradecer, entendeu? Na verdade, a gente aprende muito, né? Independente da tua idade, você está começando, como você mesmo disse, está começando, mas eu acho que é disso que a gente precisa, entendeu? Pô, Esse tipo de bate-papo, enfim, não, assim, conte comigo. Depois só me manda aí, quando tiver postado o link, eu faço a divulgação lá nos meus canais. tá, E também, cara, se você quiser disponibilizar, eu depois passo uma lista de livros, né, que foram livros. A gente, putz, hoje em dia eu tenho muito preconceito, assim, o pessoal só fala do A Bola Não Entra Por Acaso, que é um livro. Cara, que ele em 2010 já estava velho. Então você tem o Soccernomics, Price of Football, Storm Perfect Storm, Sports Perfect Storm. Você tem vários grandes livros que pô, são muito legais. sim, Até sim. livros também do Brasil, né? Que a Não, gente eu pode contigo. deixar aí pro público, Beleza. tá bom? Tá ótimo, cara. Eu pego contigo, pô, perfeito. Obrigado mesmo, tá? Bruno Chatek. Chataque, chataque. Eu gostei Ok. do sotaque americano Tá, já. tá legal, cara. Obrigado mesmo, tá? Muito obrigado, cara. Tá ok? Te Valeu. agradeço mesmo o seu tempo. Obrigado. Um grande abraço, sucesso e Sucesso pra conte você também. sempre. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.